início, então, a aula do curso online de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Sociedade Paulista de Radiologia. O tema da minha aula é Diagnóstico por Imagem de Artropatias por Depósito de Cristais. Gostaria de dizer que não existe conflito de interesse nessa apresentação. Meu nome é Paulo Elito, eu sou médico radiologista do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Grupo de Radiologia Musculoesquelética do Hospital Sírio-Libanês. O conteúdo dessa aula vai ser sobre as artrites por depósitos de cristais. Elas são decorrentes da reação à deposição de cristais em tecidos articulares e periarticulares. Nessa aula, eu vou abordar as três principais doenças que são decorrentes dos depósitos de cristais de urato, pirofosfato e hidroxapatita. Vou iniciar então falando da gota, que é uma doença por depósitos de cristais de urato. Esses depósitos podem ocorrer tanto por um aumento da produção, quanto por uma redução da excreção do ácido úrico. O aumento da produção ele pode ocorrer por defeitos enzimáticos ou aumento do turnover de ácido nucleico, que pode ocorrer em síndromes como a síndrome da lise tumoral. E a redução da excreção de ácido úrico ela ocorre em doenças renais crônicas com o uso de diuréticos, classicamente os tiazídicos, dentre outras medicações. A hiperuricemia, que seria a causa, o fator predisponente da deposição dos cristais de urato, o que é interessante saber sobre a hiperuricemia é que aumentos rápidos dos níveis séricos precipitam então as crises, as deposições de cristais e as crises, sendo que se considera que 90% dos pacientes com hiperuricemia não tratada desenvolvem a doença por depósito num período de 30 anos. Mas é importante lembrar que nem toda hiperuricemia é gota. O quadro clínico da gota é uma doença que tem início dos sintomas em 30 a 50 anos. O quadro clássico é o da podagra, que ocorre na primeira metatarsofalangiana, no hálux, né? E é a primeira articulação acometida em 50% dos casos. Ela ocorre em forma de crises agudas e recorrentes, e é interessante dizer que a hiperuricemia, que nós comentamos anteriormente, pode não estar presente na crise. O quadro poliarticular, a evolução desse quadro monoarticular assimétrico da crise inicial, ela é de um quadro poliarticular, e é bem comum na evolução encontrarmos quadros poliarticulares. E a punção articular é considerado o padrão ouro de diagnóstico. A doença crônica atofácea é uma forma mais avançada da gota, onde ocorre o depósito de cristais em partes moles formando massas, que são denominadas tofos. Quanto maior o tempo de uricemia sem tratamento, maior a frequência de tofos. Quando a gente aborda a manifestação radiológica da gota, nós temos um espectro de achados que vão desde um quadro inicial menos específico até um quadro crônico que é mais característico da doença. Nós vamos abordar esses achados. É interessante também falar da distribuição, que tem um predomínio em membros inferiores e em menores articulações, como já foi mencionado. A principal articulação é a metatarsofalangiana do hálux, mas também nos pés as interfalangianas e as tarso-metatársicas são frequentemente acometidas. Além dos pés, cotovelos, punhos são frequentemente envolvidos nessa doença, nos quadros poliarticulares, mas é interessante saber que
qualquer articulação do esqueleto do corpo pode estar envolvida, incluindo o esqueleto axial. E o quadro típico inicial é uma monoartrite assimétrica, ou uma monoartrite ou uma artrite assimétrica, e que evolui então para uma poliartrite. O quadro inicial ele é menos específico. O que a gente vai encontrar é sinais de sinovite, derrame articular, edema de planos periarticulares, então um processo inflamatório na articulação e em planos adjacentes, e a imagem é útil não só para encontrar esses achados, mas também para colocar a gota como um diagnóstico diferencial, que entra como um diferencial de artrites sépticas, e sempre lembrar que ela pode coexistir com osteoartrose. Então aqui nós temos a imagem de uma ressonância magnética de um paciente de 35 anos do sexo masculino, que posteriormente foi confirmado o diagnóstico de gota. Ele começou com um quadro agudo de dor na primeira metatarso-falângica, sem nenhuma causa aparente. Aqui nós vemos um derrame articular na primeira metatarso-falangiana do hálux. Nós vemos também na imagem da esquerda um realce sinovial, e nós vemos também uma osteite. Então, essa pode ser uma manifestação inespecífica de uma gota inicial. Quando nós falamos do quadro crônico, nós temos alguns achados característicos da gota. O primeiro deles são os tofos, que são massas densas em partes moles, e que ocorrem não só adjacente à articulação, mas pode ocorrer em tendões e bursas. Essas massas são visíveis clinicamente e elas podem muito bem ser avaliadas pelos exames radiológicos. Além disso, a gota ela tem erosões com um aspecto característico de margens corticalizadas, com aspecto ensacabocado, e por vezes mais elevadas do que o osso nativo. Elas têm uma disposição para-articular, elas ficam após as margens do espaço articular, e elas podem ter um aspecto intraósseo, dependendo da incidência, pode aparecer apenas um cisto intraósseo. E o espaço articular, obviamente em casos crônicos muito avançados, nós vamos ver uma articulação já destruída, mas o espaço articular em fases iniciais pode estar preservado. Aqui nós temos uma radiografia de um cotovelo em que a seta aponta um aumento de partes moles na região da face olecraniana do cotovelo, com uma massa calcificada, um aspecto muito encontrado então em tofos gotosos na bursa olecraniana. Aqui nós temos então uma radiografia da mão de um paciente com gota. Nós vemos então massas densas nas interfalangianas proximais do terceiro e principalmente do quarto dedos, e também em metacarpofalângicas. Aqui no maior detalhe, na imagem da direita, nós vemos que existe uma erosão para-articular na falange proximal do quarto dedo, e que ela tem as margens mais elevadas, que é o aspecto anteriormente mencionado como típico das doenças por depósito de urato. E aqui nós temos uma radiografia numa fase mais avançada, em que eventualmente um diagnóstico diferencial seria uma lesão tumoral pelo grande aumento de partes moles na região da metatarso falangiana. Mas o aspecto de imagem ele é típico de ele é característico por ser uma lesão centrada na articulação e uma massa densa. A bilateralidade e a simetria da doença também favorecem o diagnóstico de gota. Além das radiografias e da ressonância magnética,
existe uma avaliação por tomografia computadorizada com uma aquisição por dupla energia, que é uma aquisição com 2 KVs diferentes e um pós-processamento matemático para detecção de urato monossódico. Frequentemente nós encontramos essas aquisições com reconstruções em cores que facilitam a identificação dos depósitos de urato. Essa aquisição de tomografia ela tem uma especificidade e sensibilidade alta, e a sua importância se dá por ela, em potencial, evitar um procedimento invasivo para diagnóstico. Então aqui nós vemos a deposição de um material calcificado nos tendões flexores do punho, indicado pela seta amarela, na imagem da tomografia. Lembrando então que os depósitos de urato eles não se dão apenas em articulações e bursas, mas também em tendões. E a imagem de baixo nós vemos colorido por verde, que é o padrão, que foi o padrão escolhido nessa imagem para a deposição dos cristais de urato. Aqui nós vemos em outros planos os cristais de urato identificados por verde, numa reconstrução no plano sagital e numa reconstrução 3D, mostrando não só a deposição nos tendões flexores, como em outros locais no punho e na mão. E aqui outro caso mostrando o aspecto da gota, com erosões bem delimitadas em saca-bocado nos ossos do tarso, e na reconstrução 3D, deposição dos cristais de urato, identificada em verde em múltiplos locais. Aqui com maior detalhe, a erosão em saca-bocado nos cuneiformes. A ultrassonografia também é um bom método para a detecção da gota, especialmente em regiões superficiais, na qual vamos identificar uma massa avascular, que ela pode ser hipo ou hiperecóica e pode ter margens hiperecóicas. Além disso, nós podemos identificar com a ultrassonografia as erosões e sinovite relacionadas à deposição dos cristais. A ultrassonografia, além de um método diagnóstico, ela pode ser útil para guiar procedimentos como biópsias e punções, que também facilitam o diagnóstico dessa doença. Então aqui nós vemos uma imagem de ultrassonografia em que junto do tendão poplíteo esquerdo nós vemos uma massa hiperecóica. É sempre interessante lembrar locais típicos de deposição dos cristais de urato, e a origem do tendão poplíteo é um deles. Então nesse caso nós temos uma imagem de gota caracterizada por uma massa sólida no local típico. E a ressonância magnética é um método com excelente resolução de contraste. Ela não tem limitações de topografia como a ultrassonografia, e ela é útil tanto em casos agudos, em que, como visto no caso clínico anterior, nós temos alterações inflamatórias de sinovite encontradas pela ressonância magnética, mas também em casos crônicos, em que a gente consegue avaliar até tofos. Os tofos eles vão ter um sinal intermediário para baixo no T1, ele é bem variável no T2, e nas sequências pós-contraste nós vamos ter um realce predominantemente periférico. Outra coisa que é interessante lembrar é que na ressonância magnética nós podemos ter um edema ósseo que não é tão grande quanto as demais alterações, e que ele vai ser um pouco contrastante das demais artrites. Então nós temos aqui uma ressonância magnética mostrando novamente a deposição dos cristais, formando um tofo junto da origem do tendão poplíteo, que é um local bem comum. E nesse caso, esse paciente também fez uma tomografia computadorizada em aquisição por dupla energia, mostrando então em verde a deposição desses cristais, eram de fato cristais de urato. E aqui é uma imagem axial mostrando que se tratava exatamente da mesma topografia, o tofo e os cristais
caracterizados na dupla energia. Aquele mesmo caso que tínhamos observado na radiografia, com grande destruição, ele foi avaliado por ressonância magnética, na qual vemos uma imagem, uma massa centrada na primeira articulação metatarso-falangiano. Ela tem um sinal intermediário para baixo em T1, um sinal heterogêneo em T2 e um realce predominante periférico nas duas sequências de baixo, tanto no eixo longo como no eixo curto do pé, mostrando um realce predominantemente periférico, um aspecto típico então de um tofo. Esse paciente também fez uma imagem, uma tomografia em dupla energia. Nesse caso o padrão era um tom de vermelho para os cristais de urato, e a gente vê que se tratava de fato de um tofo. E um último caso, na qual a ultrassonografia identificava uma massa um pouco calcificada junto ao tendão patelar no joelho, associada a uma bursite. Esse paciente foi avaliado também por ressonância magnética, na qual nós vemos, além da bursite, uma massa com sinal heterogêneo em T2 e um realce difuso. Essa lesão, esse paciente foi abordado e foi confirmado então que era uma deposição de cristais de urato, era um caso de gota. Além disso, o acometimento por gota do esqueleto axial foi abordado por estudos recentes na literatura que mostraram que, ao contrário do que se acreditava, eles são frequentes e muitas vezes assintomáticos, podendo chegar até a 40% de pacientes com gota. As características são semelhantes às observadas nas demais articulações do corpo, e esse acometimento do esqueleto axial ele é mais frequente em pacientes com doença tofácea. Então aqui nós temos uma imagem de tomografia computadorizada da coluna, mostrando uma erosão paraarticular em um paciente com gota. Essa erosão se situava na lâmina direita e mostrando o acometimento do esqueleto axial pela doença. Esse aqui era o tornozelo deste mesmo paciente. Aqui nós vemos uma deposição de material calcificado na cápsula articular de uma articulação interfacetária na coluna, e mostrando também uma erosão marginal, todos esses achados atribuíveis ao diagnóstico de gota que esse paciente já tinha. E aqui mostrando um tofo centrado na articulação interfacetária esquerda, uma massa calcificada associada a erosões e destruição articular, também em um paciente com gota. Vamos dar sequência então aos diagnósticos que vamos abordar. Vamos falar então das doenças por deposição de pirofosfato. Os depósitos de cristais de pirofosfato, eles são abordados muitas vezes com diferentes nomenclaturas. Então, antes de começar a falar sobre a doença, é interessante esclarecer algumas nomenclaturas. A primeira delas é a sigla CPPD, que nada mais é do que um resumo da forma em inglês de falar da deposição desses cristais de pirofosfato de cálcio. A condrocalcinose, ela é
não é sinônimo de CPPD. Ela é, na verdade, um depósito de cálcio em cartilagem hialina, em geral assintomático. E nós vamos ver a seguir que isso não é sinônimo da deposição dos cristais. E, por último, a pseudogota, que nada mais é do que a deposição do pirofosfato simulando um quadro de gota, clinicamente. Então, esses são os termos frequentemente relacionados ao pirofosfato. É interessante que eles não sejam misturados. As doenças por depósito de pirofosfato, elas são mais comuns em idosos e geralmente são assintomáticas na forma de condrocalcinose. Elas podem chegar até 50% dos indivíduos acima da faixa etária de 90 anos. Existe também uma forma autossômica dominante que acomete pacientes em idades mais jovens, e essa é em geral sintomática. Ao contrário da gota, que tem um favorecimento por acometimento de homens, a CPPD ela comete igualmente homens e mulheres, e ela tem uma associação com hiperparatireoidismo e hemocromatose. Ela pode se apresentar com diversas síndromes clínicas. A mais frequente é assintomática, mas ela também pode se manifestar com uma pseudo-osteoartrose, um quadro clínico de osteoartrose e sinais radiográficos de osteoartrose mais uma condrocalcinose. Como já foi mencionado, ela pode se manifestar com uma pseudogota, como mono ou oligoartrite. Ela pode simular também a artrite reumatoide na forma pseudo-reumatoide, e ela também pode se manifestar com uma forma pseudoneuropática, em que vai ter um quadro muito parecido com uma doença neuropática, com destruição articular, subluxações e calcificações heterotópicas, mas sem uma doença neurológica associada. E a diferenciação da CPPD dessas outras doenças como gota, a artrite neuropática e a artrite reumatoide, ela vai se dar pelo quadro clínico radiológico e eventualmente a punção articular. Os depósitos de cristais, eles podem acontecer em diversos locais. O mais clássico é a fibrocartilagem e a cartilagem hialina. A fibrocartilagem, nós vamos ter calcificações irregulares, que classicamente acontecem em meniscos, na fibrocartilagem triangular, na sínfise púbica, nos lábios acetabular e glenoidal. E a cartilagem hialina, nós vamos identificar calcificações lineares e paralelas ao osso subcondral. Mas também podemos encontrar calcificações em membranas sinoviais, cápsula articular, tendões e bursas. Lembrando que nos tendões elas vão ter um aspecto mais fino e linear e não grosseiro, como na doença por hidroxapatita, que vamos abordar futuramente. Então aqui temos uma radiografia de um joelho em um paciente com CPPD, condrocalcinose. Nós temos deposição de cristais calcificados na topografia dos meniscos, como a ponta seta da imagem da esquerda. E se repararmos na imagem da direita, nós temos uma calcificação linear paralela ao osso subcondral, mostrando a deposição em cartilagem hialina. Aqui novamente a deposição na topografia do menisco, mostrando aqui na radiografia em AP uma imagem triangular, e aqui numa imagem focalizada da sínfise púbica nós temos uma calcificação nesta topografia também de fibrocartilagem. Uma tomografia computadorizada mostrando novamente achados como a deposição em meniscos e superfícies articulares, superfícies de cartilagem hialina. E nesse caso, o paciente foi submetido a uma tomografia com protocolo de dupla energia, que foi negativo para cristais de urato, então foi feito o diagnóstico de
CPPD. Aqui outro local clássico, que é na topografia da fibrocartilagem triangular, também foi feita aquisição com dupla energia para confirmar que não se tratava de gluto. E aqui novamente em cartilagem hialina e na fibrocartilagem triangular os depósitos de pirofosfato. E aqui uma imagem de ultrassonografia mostrando uma calcificação. É interessante que conseguimos ver o osso subcondral, que se apresenta hiperecogênico, a cartilagem hialina hipoecogênica e uma imagem linear hiperecogênica representando os depósitos de cristais de pirofosfato. A avaliação por imagem também envolve a avaliação de alterações estruturais associadas e que são frequentemente similares à osteoartrose, com redução do espaço articular, esclerose e cistos subcondrais. E nós temos que pensar numa CPPD como diagnóstico diferencial de osteoartrose quando temos um acometimento da articulação patelofemolar avançado, assimétrico e isolado, no punho quando temos envolvimento isolado dos compartimentos radiocárpico e trapézio escafoide, na mão com envolvimento das metacarpofalangianas e quando existe uma exuberância tanto em número quanto de tamanho de cistos subcondrais. No acometimento do esqueleto axial pelo pirofosfato, nós temos acometimento predominantemente de ânulo fibroso, ligamentos amarelos, articulações interfacetárias e ao redor do odontoide. Aqui nós temos então uma imagem de tomografia computadorizada mostrando a deposição de cristais calcificados ao redor do osso odontoide. Aqui nós temos imagens de tomografia computadorizada mostrando calcificações na topografia dos ligamentos amarelos, também numa CPPD. E por último vamos abordar a deposição de cristais de hidroxapatita. Os depósitos de hidroxapatita, eles são a doença por depósito mais comum em tecidos periarticulares, nos quais o clássico é o acometimento de tendões e bursas do ombro. O quadro clínico, nós temos o acometimento igual entre homens e mulheres, uma idade de manifestação de 40 a 70 anos. Elas são sintomáticas em quase metade dos pacientes. E a deposição desses cristais pode ser primária ou relacionada a outras doenças, como trauma, osteodistrofia renal e doenças do colágeno, nas quais se destaca a esclerodermia. A deposição mais frequente e clássica é em tecidos periarticulares, mas pode haver o acometimento de tecidos intraarticulares. Como mencionei, a tendinopatia calcária é um diagnóstico clássico de deposição de cristais de hidroxapatita e é o acometimento mais frequente. O quadro clínico é agudo, com dor, inflamação local e limitação de movimento. Frequentemente é monoarticular e no ombro, e a dor é tão intensa que pode simular fraturas ou lesões traumáticas, infecções ou outras doenças por depósito. O quadro inicial nós vamos ter uma deposição de cristais chamado em nuvem, que quer dizer ela é menos densa e mal delimitada, e no quadro crônico nós vamos ter uma calcificação mais densa e com margens mais bem definidas. Na ressonância magnética, essas calcificações vão ter baixo sinal em todas as sequências e elas em geral são acompanhadas de processo inflamatório com edema e realce pós-contraste, tanto de tecidos de partes moles como ósseo adjacente. Além disso, no osso, além do edema, nós podemos encontrar osteoporose, cistos, irregularidades e esclerose. O ombro é o local mais comum, sendo o tendão supraespinhal mais frequentemente acometido. A doença é bilateral em metade dos casos.
Ela vem acompanhada de erosões nos tubérculos da cabeça humeral e pode ter migração bursal ou óssea. Aqui nós temos um caso de deposição de cristais de hidroxiapatita no tendão subescapular. Nós vemos uma imagem de baixo sinal em meio às suas fibras, com uma área de acentuado processo inflamatório adjacente. Aqui novamente nós vemos as imagens de baixo sinal junto à inserção do tendão subescapular, associada a uma erosão óssea com acentuado processo inflamatório adjacente. Aqui nós temos outro caso de deposição de hidroxiapatita no tendão subescapular, no qual nós vemos uma imagem de baixo sinal junto às suas fibras, na verdade entre o tendão subescapular e a bursa, e ela se apresentava como uma imagem calcificada na tomografia computadorizada. Outro aspecto típico, então, das doenças por hidroxiapatita. E lembrar que os cristais eles podem se depositar em outros locais, como os ligamentos colaterais e tendões do tríceps no cotovelo, no músculo longus colli e no núcleo pulposo na coluna, e nos tendões glúteos no quadril. Aqui nós temos uma imagem de um paciente que procurou pronto-socorro por acentuada dor no quadril direito. Nós vemos um processo inflamatório exuberante junto à inserção do músculo adutor magno. E na imagem de tomografia computadorizada, nessa topografia se viu uma calcificação de densidade intermediária. Aqui um aspecto de uma calcificação mais crônica, que se apresenta como uma imagem de maior densidade e limites mais bem regulares e definidos. E aqui nós temos um caso de acometimento da coluna por cristais de hidroxiapatita. Nós temos imagens de baixo sinal no espaço discal, que são mais bem observadas na tomografia computadorizada, em que é observada uma calcificação densa junto ao platô inferior de uma vértebra cervical. E aqui outro acometimento clássico axial, que é a tendinopatia calcária do músculo longus colli, em que temos uma imagem densa junto à margem anterior do processo odontoide, associada a acentuado processo inflamatório, caracterizado por edema e realce pós-contraste, e a presença de líquido no espaço retrofaríngeo. E aqui uma imagem de tomografia computadorizada de outro paciente, mostrando também depósito de hidroxiapatita, uma tendinopatia calcária da origem do músculo longus colli. A deposição de hidroxiapatita ela pode acontecer intraarticular, que é a manifestação mais rara desse tipo de cristal. Ele pode se depositar em sinóvia, cápsula e cartilagem, pode ocorrer em ombro, joelho, quadril e pequenas articulações, mas vamos observar calcificações homogêneas intraarticulares que não seguem estruturas anatômicas e eventualmente pode estar associada à deposição de pirofosfato. E lembrar também da síndrome de Milwaukee, que é relacionada à hidroxiapatita, em que vamos observar deformidade, redução do espaço articular, esclerose subcondral e um grande derrame articular com debris ósseos. Então, para concluir, as doenças por depósitos de cristais elas podem ter uma apresentação específica em diagnósticos de imagem, como foi abordado durante essa aula, e é importante o radiologista, seja ele um radiologista especialista como um radiologista geral, estar familiarizado com os achados clínicos e radiológicos dessas doenças e incluí-las no seu diagnóstico diferencial
para evitar que sejam interpretadas como artrites de outras etiologias, e muitas dessas doenças podem ter um quadro agudo, simulando até quadros infecciosos, e eventualmente lesões tumorais ou traumáticas.